Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E aconteceu, finalmente aconteceu. Finalmente Bolsonaro comete seu maior erro político na reta final de uma eleição. Esse ato pode lhe custar a reeleição, que já não estava bem das pernas e agora afunda. E o mais irônico em tudo isso é que Bolsonaro cometeu esse erro tão crasso e que vai prejudicá-lo tanto justamente na área onde ele tem atuado para se beneficiar politicamente, que é na religião. Bolsonaro vem decidindo participar de eventos católicos desde a semana passada no Círio de Nazaré, e agora ele também comete um erro muito maior, porque no Círio de Nazaré ele foi sem ser convidado, foi ignorado, colheu declarações de membros importantes da Igreja Católica que o criticaram por ter tentado politizar um evento que Lula não quis ir, não politizou, justamente para não passar essa imagem de proselitismo político no âmbito da religião. E Bolsonaro vai à Aparecida e dá um show, ele profana legitimamente do ponto de vista de profanar de fato a religião católica naquela basílica, naquele templo religioso que é considerado o mais importante símbolo da Igreja Católica no país e um dos maiores do mundo, que é a Basílica de Aparecida do Norte. Bolsonaro invade aquele culto no dia de Aparecida do Norte, 12 de outubro, no dia na verdade, de Nossa Senhora da Aparecida, não é uma data nacional, e invade com os seus bolsonaristas que vão para lá bêbados e briguentos. Eles acuaram pessoas que tinham camisas vermelhas, que julgaram que eram petistas, fizeram arruaça e com latas de cerveja, com bebida na mão, profanando junto com o Bolsonaro, que fez um passeio pela cidade no momento de fé, de contrição, faz um passeio pela cidade de carro em tom eleitoral, com o corpo para fora do carro e tirando, inclusive, a sobriedade que se exige em uma comemoração religiosa, em um evento religioso. E com isso ele atraiu não só a revolta, a indignação da Igreja Católica, como também dos fiéis. E isso já começa a se refletir nas pesquisas que foram divulgadas ontem, mostram um crescimento da diferença entre Lula e Bolsonaro, a favor de Lula, obviamente, e isso nem começou. A Igreja Católica está fazendo um protesto formal, centenas de padres e dezenas de bispos católicos estão acusando o Bolsonaro de profanar o templo de Aparecida do Norte, e isso pode ser, e parece mesmo que vai ser, a pá de cal nessa reeleição. O fato é que todas as pesquisas estão apontando já há algum tempo que o Lula vem mantendo ou até ampliando a vantagem sobre Bolsonaro. Mas ontem, uma pesquisa do Instituto Quest, que conseguiu captar os atos do Bolsonaro em Aparecida do Norte, mostrou uma distância muito maior entre Lula e Bolsonaro, uma distância de 9 pontos, que inclusive em votos válidos chegam a 8, e que superam os números iniciais do segundo turno.
A análise que se faz é que os eventos de Aparecida do Norte, do Círio de Nazaré, tudo isso começa a prejudicar Bolsonaro, porque na verdade ele escolheu um lado nessa questão, que foi o lado dos evangélicos, passou anos se limitando a correr atrás dos evangélicos e dos pastores. Por quê? Porque a fé evangélica ainda é possível de ser comprada. Você tem verdadeiros bandidos à frente de grandes denominações evangélicas, como, por exemplo, a de Edir Macedo, dono da Record, a de Silas Malafaia e etc. E com isso o Bolsonaro abandonou o catolicismo e, na verdade, não é nem questão que ele abandonou, ele fez uma opção pelos evangélicos que fez com que os católicos ficassem realmente indignados com o desprezo que ele manifestou por essa fé. E isso agora chega a um ponto em que o Bolsonaro não se sabe como nem porquê achou que ir à Aparecida nesse dia 12 de outubro seria uma boa ideia, fazer campanha lá, justamente no momento em que as pessoas estavam lá para devotar sua fé. Com isso, esses bispos e padres da Igreja Católica, não é pouco, são 10 bispos que estão se manifestando, acusam Bolsonaro de profanar a religião deles. Isso, então, já contribui, juntamente com outros fatos, para colocar a situação de Bolsonaro muito pior do que poderia ser se ele tivesse ficado no cantinho dele. É muito difícil de o Bolsonaro virar essa eleição. Todos os números apontam para preferência da população brasileira ao Lula, porém o Bolsonaro vai acelerar esse processo. Nós estamos há 2 semanas da eleição e nesses 15 dias, pouco mais de 15 dias que faltam, o Bolsonaro continua estagnado nas pesquisas, enquanto o Lula vem se distanciando. Então eu quero passar agora para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui o relato do que aconteceu. O Bolsonaro causou alvoroço em Aparecida e o padre que celebrava a cerimônia pediu silêncio na Basílica. O presidente chegou ao local acompanhado do ex-ministro e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ali começou tudo. Sob vaias e aplausos, Bolsonaro chegou ao Santuário Nacional de Aparecida, a 180 quilômetros de São Paulo, na tarde de terça-feira, dia 12, acompanhado do seu ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Diante do alvoroço que tomou conta do templo, o padre Eduardo Ribeiro, que conduzia a cerimônia, pediu silêncio para dar início à missa. Uma parte aplaudiu e chamou o presidente de mito. Silêncio na Basílica, prepare seu coração, viemos aqui para isso, afirmou o padre. Bolsonaro estava acompanhado de Marcos Pontes, Marcelo Queiroga, Bia Kicis, e no local os católicos celebravam o dia de Nossa Senhora Aparecida e faziam pagamento de suas promessas. A visita do mandatário ao templo católico é mais uma maratona percorrida em busca de votos dos religiosos. Entre terça, dia 4, até esta quarta, Bolsonaro participou de 2 cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e usou o Círio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas mais populares do país, para fazer campanha. Antes de desembarcar em Aparecida, na tarde de quarta-feira, o Bolsonaro esteve pela manhã na inauguração de um templo da Igreja Evangélica Mundial. O fato é que aqui você pode ver o cortejo do Bolsonaro, com ele para fora do carro, causando tumulto, e como se não bastasse isso, os fiéis dele que atacavam
aqueles que eles achavam que eram petistas, estavam alcoolizados, muitos carregando latas de cerveja na mão, como você vê nesta foto, e partiram para a ignorância no meio de um evento religioso desse porte. Aqui você vê aos gritos, fazendo campanha eleitoral, onde jamais isso poderia ter sido feito. É uma falta de noção inacreditável, e você vê a disposição, como estava o clima dessas pessoas. E, na verdade, aqui católicos bolsonaristas encurralam jovem de vermelho ao lado da Basílica de Aparecida. Multidão o perseguiu aos gritos de Lula, ladrão, seu lugar é na prisão e a nossa bandeira jamais será vermelha. Vejam só, aqui o rapaz, ele estava usando uma camisa da Nike vermelha, nem se sabe qual é a preferência política, apenas a camisa dele era vermelha. Um jovem que vestia camiseta vermelha foi alvo de uma multidão enfurecida que gritava mito, enquanto a comitiva de Bolsonaro estava em uma tenda de peregrinos em frente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida na tarde de quarta-feira, dia 12, quando é celebrado o dia da padroeira do país. Primeiro ele ficou encurralado em um círculo e depois, quando tentou fugir, foi perseguido pela multidão aos gritos de Lula, ladrão, seu lugar na prisão e nossa bandeira jamais será vermelha. A perseguição só acabou quando o homem de vermelho sumiu entre os corredores da igreja sem ser agredido fisicamente, porque não foi alcançado. A comitiva de Bolsonaro não viu a cena. O homem com a camisa vermelha passou entre os carros de polícia antes de entrar na igreja, mas nenhum PM abordou o rapaz ou a multidão. E pensar que aqui é a casa de Deus, falou uma mulher assustada com uma camisa da Romaria de São José dos Campos. Antes, o presidente foi recebido no Santuário Nacional sob vaias e aplausos da claque que ele levou para lá. Uma parte chamou o presidente de mito. Silêncio na Basílica, prepare seu coração. Viemos aqui para rezar, afirmou o padre. E a Bolsonaro em Aparecida teve uma repercussão muito negativa no WhatsApp. A participação do presidente Jair Bolsonaro em uma missão na última quarta-feira no Santuário Nacional de Aparecida, a 180 quilômetros de São Paulo, repercutiu negativamente e indica o monitoramento em 15 mil grupos abertos no WhatsApp. O levantamento da Palver, empresa que analisa a interação entre as pessoas pelo aplicativo de troca de mensagens, aponta que, para cada 8 menções negativas, há apenas uma positiva. O impacto ruim para a campanha do candidato à reeleição já se equivale às imagens que viralizaram de Bolsonaro em um templo com os símbolos da maçonaria, principalmente entre os eleitores evangélicos. E aqui você vê um relato. Bolsonaristas vaiaram padre que rezava a missa na Basílica por falar sobre fome. Não falou de Lula nem de Bolsonaro, falou sobre fome. O bolsonarismo é muitas coisas, mas tem uma que ele não é, cristão. Essa gente idolatra o Bolsonaro e não a Jesus. E esses são comentários de católicos. O Lula, por outro lado, segundo analistas, acertou ao não ir à Aparecida, enquanto Bolsonaro se expôs a críticas. E, por conta de tudo isso, essa notícia é uma bomba. 400 padres e 10 bispos acusaram Bolsonaro de profanar o santuário de Aparecida. Segundo o manifesto, o presidente da República usa e abusa da fé como palanque político e tenta reverter suas seguidas derrotas políticas apelando à religião. Mais de 400 padres e 10 bispos católicos emitiram manifesto que acusa o Bolsonaro de ter profanado o santuário de Nossa Senhora da Aparecida no último dia 12, dia da padroeira do Brasil. Na ocasião, o presidente da República foi recepcionado pelos fiéis com vaias e alguns aplausos. O documento encaminhado na quinta-feira, 14, ao arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Brandes, e ao reitor do santuário, o padre redentorista Carlos Eduardo Catalfo, é subscrito por integrantes de coletivos de padres da caminhada e padres contra o fascismo. Os religiosos se indignaram
pela participação ativa do presidente da República na liturgia. No texto intitulado O que é de César a César, o que é de Deus a Deus, a visita de Jair Bolsonaro ao Santuário Nacional da Aparecida, os signatários repudiaram o fato de Bolsonaro ter feito leitura do livro de Esther e da consagração a Nossa Senhora Aparecida em uma das celebrações que comemoravam o dia de Nossa Senhora Aparecida no santuário no dia 12. Bolsonaro, segundo os religiosos, profana a fé em Deus, no Deus da vida, fazendo uso dela para meros fins politiqueiros e vilipendia o Evangelho de Jesus de Nazaré, que veio para que todos tenham vida e tenham em abundância. O texto ainda afirma que o presidente não tem nada de católico, nem de cristão, nem sequer de humano. É um facínora, ele abusa, veja só, texto dos católicos. Ele usa e abusa da fé como palanque político, tenta reverter suas seguidas derrotas políticas apelando à religião. Ele perverte o ensinamento evangélico porque quer dar a Deus o que é do perverso César. Jair Bolsonaro não é de Deus, sentencia a nota. Segundo o padre Geraldino Rodrigues Proença, membro dos padres na caminhada, enquanto Esther pede vida e quer o bem-estar de seu povo, tudo que Bolsonaro tem defendido e feito em seu governo aponta para a morte. De acordo com Proença, o santuário deu um tiro no pé e está agora em silêncio. Foi usado para marketing de Bolsonaro, que quer posar bem com todas as religiões cristãs. Se de um lado as palavras de Dom Orlando, proferidas horas antes da chegada de Bolsonaro em uma das missas no santuário, reacendem a esperança, os sacerdotes afirmam que as atitudes do presidente no santuário acendem a indignação. O manifesto questiona como alguém como Bolsonaro pode consagrar o povo brasileiro à Mãe Aparecida. Lista o que chama de descaso do presidente com a pandemia e suas ações contra os povos originários, afrodescendentes, mulheres, e os elogios de Bolsonaro à ditadura militar e aos torturadores também não foram esquecidos. Em sua reflexão, Dom Orlando fez críticas à corrupção e clama por uma república sem mentira e sem fake news. Outra contradição apontada pelo documento da Igreja Católica enviado à Aparecida é o fato de Bolsonaro ter recebido a Eucaristia, apesar de ter renegado seu batismo na Igreja Católica ao se batizar no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, preso pela Polícia Federal por desvios de recursos no Rio de Janeiro. Ou bem assume um credo ou outro, não fique usando-os para seus mesquinhos fins. Religiosos ouvidos por esse veículo que publica a matéria, esta classe, apesar de dizerem não querer focar na questão moral, apontam que o documento foi certeiro ao questionar como Bolsonaro pode bradar pelos princípios cristãos da família tradicional, uma vez que em sua vida pessoal não dá provas de que acredita verdadeiramente neles. E com tudo isso, a pesquisa Quaest, que registrou e pegou esse período da invasão do bolsonarismo em Aparecida do Norte, mostra Lula com 49% dos votos totais, 8 pontos à frente de Bolsonaro. Nos votos válidos, o presidente fica com 54 e o candidato à reeleição marca 46, produzindo então 8 pontos entre os votos válidos, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A nova pesquisa da série Genial Quest, divulgada na quinta-feira, mostrou esse quadro com o que parece ser uma subida de Lula e uma queda de Bolsonaro, pelo menos nessa pesquisa, mas coincidente com várias outras pesquisas, como a pesquisa Atlas, que mostra uma distância de praticamente quase 5 pontos a favor do Lula, como todas as outras pesquisas mostram. Note-se que essa pesquisa Atlas foi a que mais acertou no primeiro turno. Enfim, o que está acontecendo hoje no Brasil, minha amiga, meu amigo, é que o Bolsonaro vai tratando de se enterrar sozinho. Gente como ele sempre se enterra sozinha e dessa vez não vai ser diferente, porque usar a fé como Bolsonaro tem usado é um dos atos mais torpes que se possa imaginar. Então continuamos nessa caminhada, porque o Brasil vai vencer
esse risco que é representado pelo homem que a insensatez elegeu em 2018. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.